vamos falar sobre o Brasil colonial. Formação da sociedade açucareira. Ela era patriarcal. O senhor de engenho detinha um poder total sobre todos e tudo que o cercava. As mulheres eram submissas a ele. A finalidade da mulher era apenas a reprodução. Os casamentos eram arranjados, e muitas escravas serviam como brinquedos nas mãos dos senhores de engenhos. A religião católica era a religião oficial da colônia naquela época. Ela era exclusivista, ou seja, o senhor de engenho detinha todo o poder sobre os negros, sobre os escravos. No topo da sociedade estava a aristocracia, composta pelos senhores de engenho. Tinha a população livre e na base da sociedade estavam os escravos negros e os índios. A população era mestiça, de múltiplo cruzamento étnico. A economia era ruralizada na estrutura do engenho, mas também urbanizada no litoral. A economia era baseada na plantação de açúcar. O pacto colonial era o pacto entre a metrópole e a colônia. Ou seja, a colônia mandava a matéria-prima para a metrópole fazia a produção de produtos manufaturados e devolvia para a colônia, vendendo a preços mais altos. A mão de obra utilizada nos engenhos e nas plantações de cana-de-açúcar era baseada na mão de obra escrava. E os engenhos era a base de toda a agricultura, era a base de toda a economia açucareira. O transporte dos negros para a colônia se dava em navios negreiros, também conhecidos como tubeiros. Muitos desses negros morriam durante a viagem, devido às más condições. Faltava comida, faltava higiene e muitos adoeciam durante esse trajeto. Os que adoeciam eram atirados ao mar. Nesta imagem nós podemos ver a casa grande, na qual morava o senhor de engenho e sua família. Logo abaixo está a senzala, na qual ficavam os negros, que para se abrigarem, ali eles faziam todas as suas necessidades. Nessas senzalas eram grupos grandes de negros, todos viviam no mesmo ambiente. Também lá era composto do tronco, no qual os negros eram castigados caso descumprissem as ordens do senhor. Aqui tem uma imagem do engenho, que era o responsável pela moinho das canas-de-açúcar. De lá tirava o açúcar, o melado, que era enviado para a metrópole. União Ibérica foi a junção do reino de Portugal e Espanha, que teve o rei único, Felipe II. Como ocorreu essa união? Em 1578, Portugal perdeu seu jovem rei, Dom Sebastião, morto em um conflito na África. Por não ter filhos, o trono passou a ser ocupado por seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que foi rei até 1580, quando faleceu. Na linha sucessória, um dos pretendentes era Felipe II, que anexou o reino de Portugal ao reino da Espanha, tornando um reino único. Principais consequências: a anulação do Tratado de Tordesilhas. Como vocês lembram, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, no qual definia ou delimitava o espaço que cada reino poderia ocupar ou colonizar. Com isso, houve a interiorização do Brasil. Portugal foi para o interior do Brasil e começou a colonização de fato, As invasões estrangeiras eram constantes. França, Inglaterra e principalmente Holanda invadiam o litoral brasileiro em busca de territórios e de riquezas da nova colônia. A Holanda, antes, que era parceiro de Portugal no refinamento do açúcar, agora queria buscar a matéria-prima direto na colônia. Em 1654, os holandeses foram expulsos pela insurreição pernambucana, na luta que envolveu portugueses, indígenas e africanos. O Brasil aprendeu a produzir o açúcar. Como já detinham o controle do mercado comercial do produto, a produção açucareira brasileira entrou em crise, pois perdeu grande parte de seu mercado consumidor. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima.